seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. Tu és amor, sempre paciente. Tu és bom, grande é o teu coração. Tua bondade me leva a cantar. 10.000 razões para te adorar. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. Senhor Deus e amado Pai, em nome de Jesus nessa noite, Pai, nós estamos diante do Senhor, pedimos ao Senhor que o Senhor venha ministrar aos nossos corações. Nós só estamos aqui por Tua causa, meu Deus. E eu peço que o Senhor não nos despeça, sem que possamos nos assentar junto a Ti e ouvir a Tua palavra e aprender do Senhor e desfrutar da comunhão e da paternidade do Senhor. Meu Deus, nós Te amamos, meu Pai, e nós Te glorificamos em nome de Jesus. E quando enfim se findar o dia e o meu tempo aqui se acabar, ainda assim minha alma seguirá cantando. Por toda eternidade eu vou cantar. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. Amém, glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Pode sentar em nome de Jesus. Irmãos, boa noite, a paz do Senhor. O nosso pastor, ele... Pode sentar, por favor. Nosso pastor, ele foi convidado para pregar numa outra igreja. E então ele pediu que eu compartilhasse uma palavra com vocês. Amém? E eu peço que vocês se alegrem na palavra de Deus. Porque é ela que vai ser ministrada. Ela que tem poder e ela é o próprio Deus, né? Pode sentar, irmão Eliésio. Pode sentar. Obrigada. Então, irmãos, eu quero que vocês tenham expectativa com a palavra.
Porque a Bíblia diz que todo que é nascido de Deus, todo que é filho de Deus, é guiado pelo Espírito Santo, não é isso? Todos nós que aqui estamos, somos guiados pelo Espírito Santo de Deus que mora em nós. E todos nós temos uma palavra. A todo tempo Deus está falando com a gente. E hoje eu estou aqui na posição de irmã em Cristo, que está aqui para compartilhar o que Deus tem falado ao meu coração. Eu não estou aqui na posição de pregadora, né? Eu não sou uma pregadora. Mas eu sou uma pessoa que, como vocês, filhos de Deus, são guiados pelo Espírito Santo. E se a gente prestar atenção, todo momento Deus fala com a gente, não é? Então eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra, porque eu creio que a gente precisa ser fortalecido no Senhor, amém? Então quem trouxe a Bíblia, eu vou pedir para abrir no livro de 1 João, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 17. Vamos fazer uma oração. Poderoso Deus, nós sabemos e conhecemos que o Senhor está no nosso meio, porque isso a Tua palavra nos garante. Pedimos, meu Deus, que nós possamos desfrutar da Tua presença, assim como Maria, que estava sentada aos Teus pés e tinha encontrado a boa parte, que não lhe seria tirada. Que hoje, Pai, podemos desfrutar da boa parte, da melhor parte, que é o Senhor. Nossa alma foi feita pelo Senhor e para o Senhor, meu Pai. Tudo que existe em nós anseia a Tua presença. E não nos despeça, Senhor, vazios. Não nos despeça, Senhor, sem essa presença maravilhosa. Pai, supra a nossa vida, Pai, porque só o Senhor conhece as nossas necessidades, em nome de Jesus. Amém? Versículo 17 diz assim: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Irmãos, o medo é um problema sério, um problema grave, que nos paralisa, não é isso? Mas só que, quando nós nascemos de novo, quando nós nos tornamos filhos de Deus, se realmente somos, e se realmente cremos que somos, aonde existe lugar para o medo na paternidade de Deus? Se você tiver um pai muito rico nesse mundo, você teria medo de passar necessidade, de passar privação, de passar fome? Não teria esse medo. E o seu pai, que é o Deus Todo-Poderoso? Onde existe, para um filho de Deus, o medo do sofrimento, o medo da morte que seja, porque o maior problema do homem é a morte. E esse problema já foi resolvido na cruz do Calvário. A Bíblia diz que aqueles que são de Deus já passaram da morte para a vida e que não veriam mais a morte. Se o pior problema do homem, que é a morte, foi resolvido, o que é que nesse mundo pode nos atemorizar? E você diz assim, mas vivemos num mundo muito perigoso. Nós vivemos num mundo assustador, e de fato sim, porque o mundo jaz no maligno. Mas nós não somos do maligno, nós já passamos das trevas para a luz. Nós já estamos no reino de Deus. E aqui no versículo 17 diz que assim como Cristo era nesse mundo, assim nós somos também. Por quê? Porque nós temos o mesmo Pai. O mesmo Pai que Jesus Cristo tem, que enquanto Ele andava na terra, Ele podia ter certeza, segurança, tranquilidade do que é que Cristo temia. Em que circunstância Cristo andava receoso por alguma coisa? Nenhuma. A segurança dele estava em quê? No Pai dele, na paternidade de Deus. E ele podia descansar no meio da tempestade. Aí você diz assim, por que Deus
era pai de Jesus, é pai de Jesus, ele não sofreu? Não, ele sofreu. E nós também, a Bíblia diz que nós somos chamados para sermos participantes dos sofrimentos de Cristo. Aí você diz, essa não é uma boa notícia, né? Mas esse é o evangelho real. O evangelho que mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, eu posso descansar. Não existe nada que venha à minha vida que não seja permitido pelo meu Pai. Ele está cuidando de mim. Qual é o principal propósito da minha vida aqui? Assim, aonde eu tenho que chegar? Qual é o meu alvo? É ser a semelhança do varão perfeito que é Cristo. Então, meu alvo é a cada dia ser aperfeiçoado para chegar a ser como Cristo, que é o homem perfeito. E o sofrimento, e a dor, e a dificuldade, ela vai me ajudar a chegar até lá. Porque sem sofrimento, eu não sou aperfeiçoado. Eu não sou transformado. Até sou. Mas, normalmente, nós resistimos ao ensino de Deus. Nós resistimos ao que Deus quer fazer em nós. E aí, o Senhor Deus, Ele lança a mão de algumas estratégias para nos ajudar a sermos barros mais moldáveis nas mãos dEle. E o sofrimento faz parte. Mas tudo é para a glória de Deus. Se nós realmente somos filhos. Então, assim, eu tenho certeza que Deus é o meu Pai? Tenho. Então, eu não devo ter medo. Quando uma criança ouve um barulho muito forte, qual a primeira coisa que ela faz? Ela olha para o pai e olha para a mãe, esperando qual que é a reação deles. Se eles entram em desespero, aí também ela se desespera, né? Mas se ele fala assim, não, está tudo bem, fica tranquilo, o que ela faz? Ah, ela descansa. Ela não tem mais medo. Então, quando vem sobre nós a dificuldade, quando vem a tormenta, quando vem aquilo que nos assusta, que nos desestabiliza, é para o nosso Pai que devemos correr. E alguma coisa, por acaso, foge ao controle de Deus? Não, absolutamente nada. No que nós devemos estar seguros? No amor de Deus. Muita gente diz assim, ou se não diz, pensa assim. Ou às vezes nem se deu conta de que pensa. Não tenho dificuldade de acreditar que Deus existe. De fato, Deus existe. Mas será que eu acredito que Deus é bom? Então, olhe para a sua vida. Olhe para a sua vida. Aquilo que você já passou, o sofrimento que você já teve. Será que você culpa a Deus por isso? Será que isso te levou a acreditar que Deus não é bom? Se você pensa assim, você precisa falar com Deus. Você precisa sentar com Deus e dizer assim, Deus, de fato, eu cheguei a duvidar da bondade do Senhor. Porque nós sabemos, com o nosso intelecto, que de fato Deus é bom. Mas às vezes com o seu coração, com o seu sentimento, você não está acreditando nisso. E você precisa correr para Deus. E você precisa confessar a Deus que você não está acreditando na bondade dEle. Porque se você cresce, seria mais um motivo para andar tranquilo. Hoje, na quarta-feira, né, a gente ora pela nossa família. E aí eu estou falando só de nós mesmos, né? E não da nossa família. Mas se eu não sou convertida de fato, ou se eu não estou seguro que sou filho de Deus de fato, como é que eu vou querer ajudar o meu familiar, o meu parente, a chegar a reconhecer a Deus como seu pai? Será que os nossos parentes olham para nós e nos veem atemorizados? Nos veem desesperados? Nos veem como órfãos? Nos veem como alguém desamparado? Somos assim? Não. E se estamos assim, nós devemos correr para Deus. E dizer, Senhor, eu preciso viver de fato como filho de Deus. Como aquele que tem um pai. Que não vai passar por nada nesse mundo que o Senhor não permita. Mas aquilo que Ele permite é com amor. É como um pai que exerce disciplina. E aí um pai que está vendo que o filho está recorrentemente no erro, o que ele vai fazer? Ele vai aplicar uma disciplina no filho. Porque ele não quer que o filho se perca. Porque ele quer que o filho aprenda, que o filho corrija o seu caminhar. Então, às vezes, somos nós. A gente está distraído nesse mundo e a gente começa a sair do caminho. Começa a desviar a rota. O que Deus vai fazer?
vai nos ajudar. Deus não castiga, mas Deus disciplina. Aqui diz que o medo pressupõe castigo, mas não existe castigo para nós. Por que não? Porque todo castigo já foi pago por Cristo na cruz. Ele pagou o preço do nosso pecado. Então, assim, se eu tiver um sofrimento, não é porque eu estou sendo castigado pelo meu pecado, não. Porque o preço do meu pecado foi pago. Deus está apenas endireitando as minhas veredas. Se eu acreditar que sempre que houver um sofrimento é por causa de um castigo, então eu posso crer que Cristo foi um dos homens mais pecadores. E não foi, não teve pecado. E por isso ele não sofreu? Sofreu. Então nós temos que nos colocar no lugar de confiança. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia lá em Romanos 8:31. Amém? Todo mundo achou? Romanos 8:31. Então eu vou ler esse trecho todo porque a palavra de Deus, só ela, já ministra no nosso coração, né? Sem precisar de explicação, de explanação, de aplicação. Tudo isso é importante, mas só a palavra, ela já ministra e ela já faz uma obra na nossa vida. Então vamos ler. Romanos 8:31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Na minha Bíblia, o título desse trecho está As Provas e a Certeza do Amor de Deus. Irmãos, que você não acredite que o sofrimento que você já passou na sua vida era porque Deus não estava te guardando, ou porque Deus é mau, ou porque Deus te desampara. Não. Mesmo em meio ao sofrimento, nós podemos crer na paternidade de Deus. Tem uma irmã que ela até morreu de câncer, há um ano atrás mais ou menos, que a gente acompanhava pela internet, e ela dizia assim, eu não tenho medo do sofrimento. Eu tenho medo de pecar. Eu tenho medo de blasfemar contra Deus. Disso eu tenho medo. Agora, de sofrer, eu não tenho medo. E o testemunho dela me edificava muito. Ela perdeu? Ela foi derrotada? Não. Ela morreu essa morte física. Mas onde ela está? Ela está com Cristo toda a eternidade. E ela não blasfemou contra Deus. Ela não pecou contra o seu Senhor. E isso é ser vitorioso. Porque... o que a morte pode fazer conosco? Ela só nos lança nos braços do nosso amado. Porque se para mim o viver é Cristo, então estar nos braços de Cristo é o ápice da minha felicidade. Né? É aquilo que eu deveria ansiar. Então, nada pode nos separar do amor de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque você, como filho e filha de Deus... confiando e descansando na paternidade do seu pai, pode sim ser usado para abençoar a sua família. Então, assim, eu não posso agir pelo medo, aquilo que me motiva.
Não pode ser o medo. O meu filho, ele precisa se converter. Então, vou ficar o tempo todo falando no ouvido dele e vai entrar. Uma hora vai entrar. Não, não é assim. A gente sabe que a gente só pode agir no intelecto, né? Mas quem é que age no coração do nosso familiar? Quem é que convence? É o Espírito Santo de Deus. Quem é que está no controle? É Deus. Então, eu só posso fazer aquilo que está ao meu alcance. Mas é importante, o que eu quero deixar claro hoje é a motivação. Qual é a minha motivação para agir em prol da minha família? Será que é o medo que eles vão para o inferno? Não pode ser. A gente já viu que o medo tem que estar fora. Então, a minha motivação tem que ser a obediência. Obediência a quem? Ao meu pai. Porque a Bíblia diz que aqueles que amam a Deus, eles ouvem a sua voz, eles obedecem a sua voz. E o que o meu pai, aquele que me ama, aquele que cuida de mim, o que ele diz para eu fazer? Ele diz assim: ide, pregai o evangelho a toda criatura. É isso que o meu amado ele diz. E o meu filho é uma criatura de Deus? É. E ele precisa ouvir a voz de Deus. Ele precisa ser evangelizado por mim. Os meus parentes são as criaturas de Deus, são. E eles precisam ouvir a voz de Deus através de mim. E aí, quem é que está no controle? É Deus. E eu estou fazendo o quê? Apenas obedecendo. Se eu obedeço a Deus e prego o evangelho, então o Senhor Deus vai fazer a parte dele, do jeito dele, na hora dele, porque ele é soberano, porque ele é um bom pai. A Bíblia diz também que nós devemos inculcar a palavra no coração dos nossos filhos. Lá em Deuteronômio 6, diz que eu tenho que pregar para o meu filho como? Ao levantar, ao deitar, andando no caminho. Em todo momento, eu devo inculcar a palavra no coração dos meus filhos. Então, eu vou fazer isso por quê? Porque eu tenho medo que eles se percam, e aí eu encontrei a receita mágica. Se eu fizer isso aqui, é infalível, eles vão ser salvos? Não. Não existe receita mágica, e a minha atitude não vai salvar meus filhos. Quem vai salvar é Deus. E eu só estou fazendo em obediência ao amado da minha alma, ao meu pai que me ama e que ama também os meus filhos, né? Então, a gente tem que se colocar no lugar de Deus, no lugar que Deus quer que nós nos coloquemos. E tudo que a gente for fazer tem que ser motivado pela obediência ao meu pai. E aí, só que tem uma diferença engraçada, né? Então, assim, a Bíblia diz que eu tenho que falar com meu filho. Falar muito. O tempo todo. Mas não é ficar brigando, não. Eu tenho que falar inculcando a palavra. Inculcando a palavra. Aqui pouca gente tem filho pequeno, mas é assim, deve ser assim. Eu vejo que ele está no erro, eu vejo que ele fez alguma coisa errada, eu chamo ele e confronto com a palavra. Olha, meu filho, o que você fez, a palavra chama disso aqui. O nome que a Bíblia dá para isso que você fez é isso. E a consequência é essa, então você inculca a palavra. E agora o marido? A Bíblia diz que a gente tem que ficar falando para o marido, falar. É isso que a Bíblia diz? Não, para o marido não. A Bíblia diz lá em 2 Pedro que a mulher ganha o marido sem palavras. Olha só, Deus, ele tem uma estratégia para cada um. Só pelo seu procedimento, a mulher ganha o marido. Vamos ler? Assim, lá, vamos abrir a Bíblia para a gente. Eu nem ia ler essa parte. 1 Pedro. Existe trechos na Bíblia que a gente fala, poxa vida, podia não estar aí, né? Mas está aí. Deus é bom, Deus é soberano e Ele sabe de tudo, né? A gente se submete à vontade perfeita de Deus. Nós somos limitados e Deus ele é perfeito. 1 Pedro 3, versículo 1. Assim, todo mundo achou? Está escrito assim: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. E ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor.
Poxa vida, hein? E agora? E a gente achava que tinha que ficar falando, vamos para a igreja, tá vendo? Por isso que você está assim, você não vai para a igreja? Sem palavra alguma. Aí você fala, poxa vida, se eu não falar, então? Se eu não falar, como que... Porque Deus está mandando. Se Deus está mandando, a gente obedece. Deus usa quem Ele quer. E o Espírito Santo é que converte, que convence, que transforma. Eu já ouvi vários testemunhos de mulheres que falavam assim, eu esperava que meu marido fosse visitar a igreja, o pastor ia fazer um apelo, ele ia na frente, ia aceitar Jesus, mas não foi assim. O meu marido, depois de 3 meses, chegou e falou assim, 3 meses atrás eu aceitei Jesus. Já ouvi testemunho assim. Porque alguém do trabalho falou comigo, não tinha nem ido para a igreja. Outro foi procurar um pastor. Porque Deus, Ele faz como Ele quer. Mas a gente tem que fazer o quê? Obedecer. Porque o nosso Pai amado, que nos ama, que é perfeito, que cuida de nós, Ele está nos ensinando, está nos instruindo. Agora, se eu sou desobediente, eu não sou filha de Deus, né? A Bíblia diz que aquele que ama Deus é aquele que obedece. Então, nossa parte é essa. Falar aos nossos filhos, evangelizar os nossos filhos, discipular os nossos filhos. E o nosso marido, a gente, fecha o bico. Que difícil, Deus. E aí é assim, andar em obediência. Aí você fala assim, mas eu... e tem outra coisa importante. Que eu já estou acabando. Qual é o motivo? Por que eu quero que meu marido se converta? Eu quero, irmã, porque é muito chato ir para a igreja sozinha. O que vocês acham dessa motivação? É ruim, eu tenho que sair de casa, eu tenho que andar, eu tenho que pegar um ônibus, um carro. E sozinha, não, eu queria uma companhia. Uma motivação egoísta? Não é egoísta? Porque ela começa em mim, na minha necessidade, termina em mim, no meu prazer, no meu desejo. Não, eu quero que ele se converta, porque quando ele bebe, fica chato, fedendo, fala... Egoísta, não é? Porque está te importunando, porque está te atrapalhando. É por isso que você quer? De novo, egoísmo. Então, assim, às vezes você quer a coisa certa com a motivação errada. Porque o amor é uma vertente para fora. O amor é para o outro. Não começa em mim, não acaba em mim. Não é só para o meu prazer, não é só para a minha satisfação. O amor é para fora. Então, eu quero que ele se converta, primeiro, para a glória de Deus. Porque cada pessoa que se converte, Deus é glorificado. E eu quero que o meu Pai seja mais glorificado. E também porque eu amo essa pessoa que está comigo. E eu quero que ela seja salva por isso. Então, a gente precisa olhar para a nossa vida. Será que você crê na bondade, na paternidade de Deus? Se você crê, você vive como quem crê? Ou você vive atemorizado, desesperado, agora acabou tudo, agora... Não tenha medo. Não tenha medo. Deus está no controle. Ele nunca perdeu o controle. E confie no Senhor. Descanse. Eu sei que é difícil. No dia que for mais difícil, todos os dias, né? Mas no dia que você falar, não estou conseguindo. Então você vai aos pés de Jesus, fala com Ele. Fale com Deus. Às vezes a gente fala assim, Deus não fala comigo. Fulano disse que Deus falou, e não estou ouvindo. Você não ouve, porque você não para ouvir. Você não fica em silêncio. Senta lá com Deus, fala e espera. Fica em silêncio e escuta. Deus vai falar ao seu coração. Quantas vezes a gente começa a orar, perturbada, tribulada, com um monte de pensamento, e de repente a gente levanta da oração calmo, tranquilo. Por quê? Porque a oração muda a gente, né? Não muda Deus. Eu vou orar aqui e vou convencer a Deus. Não, a oração nos muda. Mas Deus é um Pai presente. Se você não teve um Pai presente, Deus é o seu Pai. E tem mais. Lá no livro de Isaías, Deus disse que eu sou o seu marido. Então você fala assim, mas eu sou sozinha. Eu não tenho ninguém. Deus é o seu marido. Deus é o seu Pai. Você não tem que ter necessidade de nada nessa vida. Mas eu tenho necessidade. Não tenho. Se você tem, é porque você não está indo suprir a sua necessidade em Deus. Às vezes tem gente que fala assim, não, tá bom, Deus é essencial, importante, mas eu que não trabalho, não, para eu ver. Esse mais não pode existir.
Deus é o meu sustento. Deus é o seu sustento. E não pode existir um mais. Porque em todas as circunstâncias, Ele pode tudo. Ele sabe o que você precisa. Então você precisa descansar em Deus. Amém? E eu achei que eu ia acabar bem rapidinho, mas eu demorei um pouquinho. Então, é isso que Deus tem ministrado ao meu coração nesses dias. E eu fico feliz pela oportunidade de compartilhar com a igreja. Amém? Vamos fazer uma oração? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Vamos fechar os nossos olhos. Falar com o nosso Pai. Poderoso Deus, nós queremos te agradecer, Senhor. Porque o Senhor é um Deus que não está em silêncio. Se nós não estamos te ouvindo, Senhor, é porque existe barulho demais na nossa vida. Porque nós temos dado ouvido a muitas vozes e temos desprezado a tua voz. Poderoso Deus, em nome de Jesus, Pai. Hoje, Senhor, queremos sair daqui com o coração tranquilo e seguro, na certeza, na convicção de que o Senhor é o nosso bom Pai. Nos abraça nesse momento, Senhor. Nos aconchega, Pai, nos teus braços fortes de amor. Queremos sentir isso, Senhor. Queremos sentir essa segurança e sabermos, meu Deus, que não importa como está o mundo, não importa, Senhor, as dificuldades, as dores, o sofrimento. O Senhor nunca perde o controle, Pai. O Senhor está na direção. O Senhor é mais poderoso, Pai, do que todas as coisas, do que o som das muitas águas. Poderoso Deus, o Senhor tem a nossa vida em tuas mãos. O Senhor tem a vida dos nossos filhos nas tuas mãos. O Senhor tem a vida dos nossos maridos nas tuas mãos. Do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos irmãos. E só o Senhor é quem faz a obra, Pai. Que nós possamos descansar no teu amor, no teu poder, na tua graça. A nossa vida é tua, Pai. Nós nos entregamos a ti em nome de Jesus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu canto
cantarei da bondade de Deus. Amém, Senhor. Nós cantaremos, Pai, todos os dias da nossa vida, Senhor, sobre a Tua bondade, sobre a Tua fidelidade, Pai. E nos ajuda a confiar todos os dias, nos ajuda a descansar todos os dias, Pai. Nos ajuda a crer, meu Pai, mesmo quando a nossa fé estiver fraca, que o Senhor, meu Pai, nos fortaleça. Porque o Senhor não muda, Pai. Não importa o que nós estivermos sentindo, não importa o que estivermos vivendo, o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O Deus que nos ama e que não poupou o próprio Filho, como não nos dará também todas as coisas? Meu Pai, o Senhor é fiel, o Senhor é bom. E obrigada porque hoje o Senhor falou aos nossos corações sobre o Teu amor, o Teu cuidado e a Tua fidelidade, Pai. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Pode sentar em nome de Jesus. Nós vamos encerrar agora para o pessoal da live em nome de Jesus. Poderoso Deus, eu peço que o Senhor abençoe cada pessoa, meu Pai, que acompanhou esse culto, os que ainda vão acompanhar. Que a Tua bondade e o Teu amor alcance cada um, em nome de Jesus. Amém.